Leitura do livro Judaísmo Nazareno, de Tzadok Ben Derek, Falsos Argumentos Cristãos. Ressaltou-se que a Torá é eterna e deve ser cumprida. Contudo, o cristianismo se vale de vários argumentos para defender a absurda tese de que a lei foi revogada. As principais alegações tomam por base os textos bíblicos em que aparecem as expressões obras da lei e debaixo da lei, o que já foi estudado em momento anterior. Agora serão perscrutadas outras teses cristãs acerca da suposta extinção da lei. Primeira falsa tese cristã: Paulo aboliu a lei ao afirmar que esta chegou ao fim com Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. O vocábulo fim não tem o sentido de término, extinção, mas sim de finalidade, objetivo, e esta conclusão se extrai ao se analisar os textos em grego e em aramaico de Romanos 10, 4, respectivamente. Em grego foi usada a palavra telos, e em aramaico, saque, sendo que ambas denotam finalidade, objetivo. Então, em Romanos 10, 4, Shaul quer dizer que o objetivo da Torá é nos levar ao Mashiach, e não que a Torá foi abolida por Yahshua. Segundo a falsa tese cristã, a lei traz maldição. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Gálatas 3:10. Já vimos que o termo obras da lei não significa Torá, lei, mas sim legalismo. Então, Shaul afirmou que os que seguem o legalismo estão debaixo de maldição. Por outro lado, quem cumpre a Torá será abençoado, conforme está em Deuteronômio 28, 1 ao 4 e Romanos 7, 12. E quem a descumpre, amaldiçoado, Deuteronômio 28, 15 ao 68 e parte final de Gálatas 3:10. Por conseguinte, a Torá não traz maldição. Esta é lançada apenas para os legalistas e desobedientes, e nunca para os fiéis. A terceira falsa tese cristã: a lei foi abolida por Cristo na cruz. Porque ele, Yahshua, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2, 14 e 15. Este texto, traduzido por João Ferreira de Almeida, parece indicar que Yahshua aboliu a lei. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Todavia, como compatibilizar esta tradução com a passagem que Yahshua disse que não veio para abolir a lei, que está em Matitiahu 5,17, e com o ensino de Shaul, no sentido de que a lei continua válida, Romanos 3,31? Estaria Shaul falando uma coisa em Romanos 3,31 e logo depois desdizendo em Efésios 2, 14 e 15? Como resolver esta contradição de versículos? Resposta: a tradução de João Ferreira de Almeida de Efésios 2, 14 e 15 não expressa a real mensagem de Shaul. Se consultarmos a versão peshita em aramaico, língua falada amplamente no primeiro século em Israel, inclusive por Yahshua, enxergaríamos claramente o sentido da redação. Tradução de Efésios 2, 14 e 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando o muro que estava no meio. E em sua carne a inimizade e a tradição de preceitos em seus mandamentos foram abolidos, para em si mesmo poder fazer dos dois um novo homem, estabelecendo a paz.
O texto quer dizer que Yahshua aboliu a tradição de preceitos, regras criadas pelos homens por meio de seus mandamentos. Com efeito, existem regras que não foram ditadas pelo Eterno, mas terminaram sendo determinadas por rabinos, como se tivesse a mesma força dos mandamentos bíblicos, tratando-se de verdadeiro acréscimo humano às Escrituras. Ora, ninguém tem o poder de acrescentar nada à Torá. Está em Deuteronômio 4:2 e Deuteronômio 13:1, ou Deuteronômio 12:32, razão pela qual Yahshua anulou as tradições antibíblicas, Marcos 7:8-13. E é justamente este ponto que Shaul está abordando em Efésios 2:14-15. Releia a passagem traduzida do aramaico e constate que é usada a palavra muro. Muro ou cerca é o mesmo vocábulo que consta da Mishnah. Construir uma cerca protegendo a Torá. Avot 1:1. E o que significa? Cerca ou muro é uma lei rabínica instituída para prevenir um indivíduo de transgredir a Torá, formando-se então uma cerca em volta do mandamento para evitar a sua transgressão. Exemplo: o Eterno proibiu que se transportassem cargas no Shabat, está lá em Jeremias 17, 21, 22. Os rabinos fizeram um acréscimo, uma cerca, um muro, dizendo que se algo cair de seu bolso durante o Shabat, você não poderá abaixar-se e pegar o objeto, pois este ato seria equivalente a transportar cargas. Este acréscimo rabínico, chamado de muro ou cerca, é totalmente absurdo e por isso recebeu as críticas de Yahshua. Forneci apenas um exemplo, mas existem literalmente milhares de cercas criadas pelo judaísmo rabínico sem nenhum respaldo bíblico. Tem-se dito em outros momentos que Shaul lutou contra o legalismo dentro da religião judaica, e este é o tema de Efésios 2, 14 e 15. Novamente será citado este texto, traduzido do aramaico, mas agora com interpolações feitas entre colchetes. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando o muro, tradições antibíblicas, que estava no meio, e em sua carne a inimizade e a tradição de preceitos, tradições antibíblicas, em seus mandamentos foram abolidos, para em si mesmo poder fazer dos dois um novo homem, estabelecendo a paz. De start, Shaul não contesta a Torá, a lei, mas guerreia contra as legalistas tradições. E mais, de acordo com a tradição legalista judaica, os gentios eram vistos como seres inferiores, existindo inclusive um muro no templo que impediu o acesso de gentios. Com o cumprimento da missão de Yahshua, esta separação antibíblica acabou, e é por isso que Shaul sustenta que de ambos os povos, judeus e gentios, o Mashiach fez um, Efésios 2,14, já que Yahshua não faz acepção de pessoas. A quarta falsa tese cristã: o Velho Testamento foi anulado, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. 2 Coríntios 3, 14, 17. Pelo texto transcrito, disse que Cristo aboliu o Velho Testamento. Mais uma vez, a tradução de João Ferreira de Almeida está equivocada, caso seja contrastada com os manuscritos redigidos na língua falada pelos nazarenos no primeiro século aramaico. Traz-se a Baila Peshita, aramaico. Tradução de 2 Coríntios 3, 14 e 17. Mas eles estão cegos em suas mentes até hoje. Quando leem a antiga aliança, o véu permanece sobre eles e não percebem que através do Mashiach o véu é removido.
Até hoje, quando Moisés é lido, o véu permanece cobrindo seus corações. Porém, sempre que alguém se volta para Yahweh, o véu é removido. Ora, Yahweh é Ruach, o Espírito Santo, e onde está a Ruach de Yahweh, aí há liberdade. Na passagem corretamente traduzida, o Mashiach retira o véu para que o homem consiga enxergar a verdade. E isto não tem nada a ver com a abolição da Torá. E qual é o véu que impede o homem de entrar em comunhão com Yahweh? É o pecado. Como escreveu o profeta Yeshayahu, Isaías, todavia são as suas transgressões que os separam de Elohim. Seus pecados esconde-lhe o rosto de vocês. Isaías 59, 2. Assim, Shaul, Paulo, leciona que quando alguém retorna para Yahweh, ou seja, abandona os seus pecados, então o véu é removido pelo Mashiach Yahshua. 2 Coríntios 3, 14 e 16. Se os israelitas lerem a Torá, a Antiga Aliança, com cegueira, que nada mais é do que legalismo, o véu do pecado continuará sobre eles. Contudo, quando há o verdadeiro arrependimento e a pessoa retorna aos braços do Eterno, Yahshua extingue o véu do pecado, e as pessoas passam a desfrutar de um verdadeiro relacionamento com Yahweh. Outrora o homem estava escravizado pelo pecado. Agora, após ser liberto deste, pode desfrutar da presença da Ruach de Yahweh. 2 Coríntios 3,17. Conclusão. De acordo com o texto original de 2 Coríntios 3,17, Yahshua veio para abolir o véu do pecado e não para abolir a Torá. Quinta falsa tese cristã. A lei foi abolida, tanto é que ocorreu a sua alteração. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Porque aquele de que estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Hebreus 7, 12 e 18. Analisando-se o contexto da passagem transcrita, vide Hebreus 4,14 e Hebreus 7,28, o autor de Ivrim, de Hebreus, está afirmando que o Mashiach é Kohen Hagadol, é sumo sacerdote, superior aos Kohanim, aos sacerdotes da descendência levítica. Para justificar este raciocínio, pauta-se nos seguintes argumentos: o Mashiach é filho de Elohim e existe desde a eternidade. Hebreus 5, 5, 6. Enquanto os outros sacerdotes são apenas homens. B. Yahshua nunca pecou. Hebreus 4, 15. E os outros sacerdotes eram pecadores. C. Ainda que Yahshua não seja da tribo de Levi, exerce sacerdócio, porque Melquisedeque era sacerdote do Eterno antes da instituição do sacerdócio levítico. E Yahshua é Kohen Hagadol, sumo sacerdote, à imagem de Melquisedeque. Hebreus 5, 5, 6, 10 e 7, 1 ao 7. D. Os sacerdotes humanos eram pecadores e ofereciam sacrifícios por si e pelo povo. Yahshua é perfeito e ofereceu a si mesmo como sacrifício para sempre. Hebreus 7, 23, 28. É neste contexto que o autor de Ivrim escreveu os versículos acima reproduzidos. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. E qual o sentido deste escrito? Que se tornou inaplicável atualmente a regra de sacrifício de animais para expiação de pecados,
já que o sacrifício de Yahshua foi perfeito e definitivo. Então, o que é abrogado por causa de sua fraqueza e inutilidade é o sacrifício de animais e não a Torá. Por sua vez, a mudança de lei está ligada à alteração do sacerdócio, que antes era humano, levítico e imperfeito, e que agora pertence ao sumo sacerdote Yahshua HaMashiach. Sexta falsa tese cristã: a antiga aliança foi abolida. Porque, se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Hebreus 8, 7 ao 13. Perceba o final do texto. A primeira aliança ainda não acabou, mas perto está de acabar. Logo, permanece vigente a primeira aliança, cujo fim ocorrerá com o retorno de Yahshua e a inauguração de seu reinado milenar na terra. O próprio Mashiach disse que as palavras na Torá permaneceriam até que os céus e a terra passem. Matitiahu 5,18. E é óbvio que ainda não foram criados os novos céus e a nova terra. Isaías 65, 17 e 19 e 66, 22 ao 24, Apocalipse 21. É preciso enfatizar um fato desconhecido por muitos. O Eterno fez com Moisés duas alianças e não uma. Indo direto ao ponto, Yahweh afirmou com Moshe uma aliança no Monte Sinai, chamado de Horeb, que é a primeira aliança, e a outra aliança no Monte Moabe, que é a nova aliança ou aliança renovada. Estas são as palavras da aliança que Yahweh ordenou a Moshe: estabelecer para o povo de Israel na terra de Moabe, além da aliança feita com eles em Horeb. Deuteronômio 28, 69. O verso indica que fixou Yahweh com Moshe uma aliança em Horeb, Sinai, e outra em Moabe. Este é o entendimento de Rashi, considerado um dos maiores exegetas do judaísmo, e do rabino nazareno Jamstrim. Além da aliança, ou seja, as maldições que aparecem em Levítico 26, 14 ao 39, que foram proclamadas no Monte Sinai. Rashi sobre Deuteronômio 28, 69. Muitos de nós têm perdido uma importante verdade. A nova aliança está ao longo de toda a Torá. E esta surpreendente verdade é uma chave importante para compreender os escritos de Paulo. Há, de fato, duas alianças na Torá e duas alianças mosaicas. Deve-se distinguir as duas alianças pactuadas entre Yahweh e Moshe. A primeira aliança firmada no Monte Sinai, cujos termos essenciais estão descritos em Shemot, Êxodo 19 a 24. E a segunda aliança, nova aliança, aliança renovada, instituída no Monte Moabe, cujas cláusulas se situam em Devarim, Deuteronômio 28, 69 a 30, 20. E em Irmiarro, Jeremias 31, 30 ao 33. A segunda aliança, a nova aliança, foi centrada em torno do arrependimento de Israel, e suas cláusulas incluem: 1. A nova aliança, a aliança renovada, é feita com a casa de Israel e com a casa de Yehudá.
de Judá, ou seja, com o total das 12 tribos de Israel. Jeremias 31:30. Observação: esta promessa ainda não foi cumprida, porque Israel como um todo ainda não se arrependeu e reconheceu Yahshua como Mashiach. A promessa, número 2, a promessa de um reagrupamento de Israel de entre as nações. Deuteronômio 30, 3-4. Observação: promessa parcialmente cumprida, visto que a maioria dos israelitas estão dispersos entre as nações. 3. Uma promessa de viver na terra prometida a Israel. Deuteronômio 35. Atualmente, o Estado de Israel não ocupa a totalidade da terra que Yahweh prometeu aos patriarcas. Logo, esta promessa também não foi cumprida. 4. Um coração circuncidado. Deuteronômio 32:6. Observação: tal cláusula não se consumou, porque Israel ainda não reconheceu Yahshua HaMashiach. 5. A Torá será escrita no coração do povo de Israel. Jeremias 31:32. Observação: coletivamente Israel não se arrependeu e não guarda a Torá em espírito e em verdade. 6. Israel seria o seu povo e ele seria o seu Elohim. Deuteronômio 29:12. Deuteronômio 29:13, Jeremias 31:32. Observação: o pecado de Israel e a ausência do arrependimento coletivo indicam que ainda se cumprirá essa profecia. 7. Todos os mandamentos da Torá seriam obedecidos pelo povo. Deuteronômio 38, razão pela qual o pecado e a morte iriam desaparecer. Observação: tal cláusula ainda não se cumpriu. 8. Promessa de vida. Deuteronômio 36, 15 e 19. Já que atualmente todos nós já vivemos, a promessa de vida se refere à vida eterna, até em função do desaparecimento do pecado que há de ocorrer. Observação: somente quem concede a vida eterna é Yahshua HaMashiach, já que Israel como um todo não o aceita, ainda não se consumou a profecia de que todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Yahshua derramou seu sangue para ratificar, para confirmar esta segunda aliança feita com Moisés, que é a nova aliança, a aliança renovada. Matitiahu 26:28. Porém, como vimos nos 8 tópicos acima, as profecias ainda não foram cumpridas, razão pela qual a nova aliança somente concretizará todos os seus efeitos no futuro. Por tal razão, se a nova aliança ainda não se consumou, conclui-se que estamos vivendo na primeira aliança, apesar de Yahshua ter iniciado o processo da nova aliança, que culminará com seu retorno para reinar sobre toda a terra. Com a segunda vinda do Mashiach e a implantação do milênio de Shalom, a situação do homem na terra será infinitamente melhor do que a situação atual. Firmado nestes conceitos apresentados, torna-se fácil compreender Hebreus 8:13, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Não é a Torá que acabou, mas sim a primeira aliança que chegará ao fim quando Yahshua concretizar todas as profecias da nova aliança e retornar para reinar na terra. Vale lembrar que a nova aliança está descrita na Torá, inexistindo, pois, oposição entre ambas. Em outras palavras, é equivocado o pensamento cristão de que a nova aliança se opõe à Torá. Verdadeiramente, a nova aliança foi prevista pela Torá para que o homem possa cumprir todos os mandamentos da própria Torá. Deuteronômio 38, e então desaparecerá de vez o pecado da face da terra. Recorde-se, pecado é igual à violação da Torá. Com efeito, o judaísmo rabínico ensina que no reino do Messias a Torá estará escrita no circuncidado coração do homem, e este não terá mais o desejo de fazer o mal, somente conseguirá praticar o bem. Rambam, Rabi Moshe ben Nachman, que viveu entre 1194 a 1270 depois de Cristo, ao escrever monumental obra sobre a Torá, estabelece uma ligação entre a nova aliança prevista na Torá e os dias do Messias, interpolações entre colchetes.
E Yahweh teu Elohim circuncidará o teu coração. Deuteronômio 36. É isso que os rabinos dizem. Se alguém vem a purificar-se, eles o ajudarão do alto. O verso garante que você vai voltar a ele de todo o coração e ele vai te ajudar. Este assunto seguinte é muito aparente das Escrituras. Desde o tempo da criação, o homem teve o poder de fazer o que quisesse para ser justo ou perverso. A concessão do livre-arbítrio, se aplica igualmente ao período de Torá, para que as pessoas possam receber o mérito pela escolha do bem e punição por preferir o mal. Mas nos dias do Messias, a escolha do bem será natural. O coração não desejará o impróprio e não terá qualquer desejo por isto. Esta é a circuncisão mencionada aqui, para a luxúria e o desejo, que são o prepúcio do coração, e a circuncisão do coração significa não cobiçar ou desejar o mal. Para Rambam, a nova aliança se consumará nos dias do Mashiach, que restaurará o homem ao estado antes da queda. Naquele momento, o homem voltará ao que era antes do pecado de Adão, quando, por sua natureza, ele fazia o que era correto, e não havia desejos conflitantes em sua vontade, como já expliquei no Sefer Bereshit. E prossegue Rambam ao dissertar sobre nova aliança descrita pelos profetas Irmiarro, Jeremias. Esta é uma referência à anulação do instinto do mal e ao natural desempenho do coração para sua própria função. Portanto, Irmiarro disse ainda: eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. E eles não devem ensinar mais cada um a seu próximo e cada um a seu irmão, dizendo: conheça Yahweh, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Agora sabe-se que a inclinação do coração do homem é má desde a sua juventude, e é necessário instruí-lo, mas nesse momento não será necessário instruí-lo para evitar o mal, porque o seu instinto para o mal será completamente abolido. E é por isso que Hezkel declara um coração novo, e eu também vou lhe dar um novo espírito, porei dentro de vocês e farei que andem nos meus estatutos. Ezequiel 36, 26. O novo coração alude à natureza do homem, e o novo espírito ao desejo e à vontade. É isso que nossos rabinos disseram, e se aproximam os anos quando você irá dizer: não tenho prazer neles. Esses são os dias do Mashiach, pois não haverá lugar nem para o mérito nem para a culpa. Pois nos dias do Mashiach não haverá mau desejo no homem, mas ele vai naturalmente executar as ações adequadas e, portanto, não haverá mérito nem culpa neles, pois mérito e culpa são dependentes de desejo. Já que o homem não mais pecará quando chegar o reinado do Mashiach na terra, Rambam considera a nova aliança melhor do que a primeira. E é neste contexto que deve ser lido e interpretado o texto de Hebreus 8, 7 ao 13. Sétima falsa tese cristã: a lei de Cristo anulou a lei de Moisés, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Shaul está dizendo que Yahshua HaMashiach livrou o homem da lei do pecado e da morte, não da Torá. Sem Yahshua, o homem é escravo do pecado. Agora que o reconhece e o segue, recebe um novo espírito que lhe dá forças para abandonar o pecado, transgressão da Torá. Conclusão: os principais argumentos utilizados por teólogos cristãos para sustentar que a lei foi abolida são frágeis como castelos de areia. Consoante já exposto, Yahshua confirmou a validade da Torá, Matitiarro 5, 17 ao 19, e este conceito consta em todas as escrituras, inclusive nos manuscritos de Shaul, Romanos 3,31, dentre outros. Se não bastasse, já foram citados historiadores dos primeiros séculos, atestando que os netzarim, os nazarenos, guardavam a Torá.